mais alto, invocamos o nome de Deus. Yahweh é o seu nome, nome mais alto. Invocamos o nome do Senhor. Invocamos o nome do Senhor. Yahweh, 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 Yahweh. Cantai louvores ao Senhor. Exultai ao Deus da salvação. Ele e não nós que nos fomos. Se prostrem toda a tribo e nação. Cantai, cantai, cantai louvores ao Senhor. Exultai ao Deus da salvação. Ele e não nós que nos fomos. Mostrem da tribo e nação. Supremo Deus. Vamos erguer nossas mãos e dizer: louvores, honra e ações de graça, soberania, majestade e força, Deus temível, nossos falsos deuses. Louvores, louvores, honra e ações de graça. Deus temível, mas que os falsos deuses. Vamos celebrar ao Senhor. Cantai louvores ao Senhor. Exultai ao Deus da salvação. Ele e não nós que nos formou. Se prostrem toda a tribo e nação. Cantai, cantai, cantai louvores ao Senhor. Exultai ao Deus da salvação. Ele não nós, Ele não nós que nos fomos.
trem, toda tribo e nação, ao Supremo Deus, ao Supremo Deus, ao Supremo Deus, louvores, honras e ações de graça, soberania, ao Deus temível mais que os falsos deuses. Louvores, louvores, honras e ações de graça, soberania, majestade e força, ao Deus temível mais que os falsos deuses. Louvores, louvores, honras e ações de graça, soberania, majestade e força, ao Deus temível mais que os falsos deuses. Yahweh, louvores, louvores, honras e ações de graça, soberania, majestade e força, ao Deus temível mais que os falsos deuses. Exaltamos, exaltamos, Yahweh, exaltamos, Yahweh, exaltamos, Yahweh, exaltamos, Yahweh, exaltamos, mais uma vez, louvores, louvores, honras e ações de graça, soberania, majestade e força, ao Deus temível mais que os falsos deuses. Yahweh, louvores, honras e ações de graça, soberania, majestade e força, ao Deus temível. Yahweh, exaltamos, Yahweh, exaltamos, Yahweh, exaltamos, Yahweh, exaltamos, Yahweh, Yahweh, exaltamos, Yahweh, exaltamos, Yahweh, exaltamos, Vamos, meus irmãos, eu quero trazer algo para vocês nessa noite. Os momentos de cânticos de celebração. Eu sinto no meu espírito que o Senhor está restaurando isso no meio da igreja. Uma igreja que sabe celebrar o Senhor com alegria, porque viu o Senhor. Uma igreja que vem e responde à beleza de Deus, que vem e responde à grandeza de Deus, e que o mais importante de tudo, não se preocupa com a sua própria reputação. E eu sinto que a gente ainda está um pouquinho acanhado, e dá pra gente ir um pouquinho mais fundo nas celebrações, amém? Você está comigo? Eu vou falar uma coisa aqui, mas não é para deixar a equipe do Ministério de Dança chateado. Mas Deus não está atrás da dança do Ministério de Dança. Não só da dança do Ministério de Dança. Assim como Deus não está atrás
da música do ministério de louvor. Deus está atrás, além do ministério de música, além do ministério de dança, porque Deus não está procurando uma música e uma dança de pessoas profissionais. Deus está atrás da dança do seu povo. Deus está atrás da dança da sua igreja. Ele é digno das danças da sua igreja, das danças e do cântico novo do seu povo. E eu quero te chamar para ir um pouquinho mais fundo. Mas você, eu conheço. Nós somos pastores, eu sei como é que a igreja funciona. Você está olhando para a equipe de dança e está falando assim: poxa, mas eu não sei fazer os passos que elas fazem. Eu não sei fazer. Eu vou pagar um mico aqui, rapidinho. Eu não sei fazer os passos de dança. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Não importa. Existe uma palavra, muito rapidinho. Existe uma palavra para louvor. Existem 7 expressões de louvor em hebraico. E uma das palavras é halal. Repete comigo, halal. Mais forte, halal. Halal é uma palavra que define louvor como uma dança e um cântico extravagante ao verdadeiro Deus. Você está pronto para expressar halal ao Senhor, o seu louvor ao Senhor? Vamos lá. Sabe quem expressou halal? Davi. Davi, ele estava tão feliz com a presença de Deus. Olha, algumas pessoas já começaram a entender essa palavra. Davi estava tão feliz que a arca da presença de Deus estava voltando para Jerusalém, que ele não convoca só músicos e cantores, ele convoca um povo inteiro para cantar e dançar diante de Deus. A esposa de Davi, ele olha aquela dança de Davi e fala assim: poxa, Davi, você é um rei. Poxa, Fábio, você é um líder de jovens. Você vai dançar desse jeito? Pastor, você não pode dançar assim. Você tem um título a zelar. Sabe qual é a resposta de Davi? Eu me humilharei ainda mais. Eu me abaixarei ainda mais, para que o nome do Senhor seja levantado no meio do povo. E aí eu quero te convidar a se humilhar, se abaixar. Vamos lá, você pode começar a fazer a sua pequena dança aí. Pode ser esquisito, não tem problema. Vamos lá. Isso, vamos lá, vamos entregar a Deus, Senhor. Vamos. Dá para ir um pouquinho mais fundo. O pessoal lá de trás ainda está um pouco acanhado. Vamos, libera a sua dança ao Senhor. Ele é digno das danças do seu povo. Louvai ao Senhor com instrumentos de cordas. Louvai ao Senhor com adufes e danças. Louvai ao Senhor um cântico novo. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, se o Espírito de Deus se move, isso! Se o Espírito de Deus se move em mim, se o Espírito de Deus se move em mim, se o Espírito de Deus se move em mim, se o Espírito de Deus se move em mim, vamos, se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi.
Se o Espírito de Deus se move em mim, se o Espírito de Deus se move em mim, se o Espírito de Deus se move em mim, de Deus se move em mim, se o Espírito de Deus se move em mim, se o Espírito de Deus se move em mim, se o Espírito de Deus se... Vamos, tira o seu pé do chão. Se o Espírito de Deus se move, louvores, louvores, honra e ações de graça. E louvores, Espírito, vamos lá em cima. Se o Espírito de Deus se move em mim, sim, se o Espírito de Deus se move em mim, se o Espírito de Deus exaltamos, exaltamos, ao Deus temível, louvores, louvores, honra. Exaltamos, exaltamos Yahweh, exaltamos Yahweh, exaltamos Yahweh. Digno, digno de um pouco mais, 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 digno, digno de um pouco mais,
Digno, digno de pouco mais. Nosso Deus é digno demais. Digno, digno de pouco mais. 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 Vamos declarar com a nossa voz. Digno, digno de um pouco mais. Digno, digno de um pouco mais. Digno, digno de um pouco mais. Se o Espírito de Deus se move em mim, se o Espírito de Deus se move em mim, se o Espírito de Deus se move em mim, se o Espírito de Deus se move em mim, se o Espírito de Deus se move em mim, se o Espírito de Deus se move em mim, se o Espírito de Deus se move em mim. Vamos entregar a nossa dança ao Senhor. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, se o Espírito de Deus se move em mim, se o Espírito de Deus se move em mim, podemos ir mais fundo. Sim, sim. Eu danço, eu danço, eu danço como o rei Davi. Vocês perderam a força, vamos? Eu danço. Eu danço, eu danço. Eu danço, eu danço. Sim. Se o Espírito de Deus se move em mim, se o Espírito de Deus se move em mim, se o Espírito de Deus se move em mim, se o Espírito de Deus se move em mim, se o Espírito de Deus se move em mim. Louvamos ao Senhor com ritmos brasileiros. Você é digno, Senhor, do som do Brasil. Deixamos nossa reputação de lado, Senhor, para que Tu seja exaltado no nosso meio. Vamos?
palmas, todos os povos, aclamai ao Senhor, o único Deus. Oh, meus amigos, meus irmãos, Deus é aquele que criou o som, criou as melodias e deu como graça ao seu povo. Vamos, gente, esse é o som do nosso país. Esse é o som do Brasil, o som do seu povo. Esse é o som do Brasil, o som do seu povo. Esse é o som do Brasil, o som do seu povo. Esse é o som do Brasil, som do seu povo. Vamos, vamos. Esse é o som do Brasil, som do seu povo. Esse é o som do Brasil, som do seu povo. Esse é o som do Brasil, som do seu povo. Esse é o som do Brasil, som do seu povo. Isso, isso. Vamos com palmas, todos juntos. Esse é o som do Brasil. Esse é o som do Brasil. Esse é o som do Brasil. Esse é o som do Brasil, som do seu povo.
som do Brasil. Esse é o som do Brasil. Esse é o som do Brasil. Esse é o som do Brasil. Cobrem o mar, você prometeu a terra será cheia da sua glória. Como as águas cobrem o mar, você prometeu a terra será cheia da sua glória. Como as águas cobrem o mar, você prometeu a terra será cheia da sua glória. Como as águas cobrem, vamos! Você prometeu a terra será cheia da sua glória. Como as águas cobrem o mar, você prometeu. Você prometeu. Você prometeu a terra será cheia da sua glória. Você prometeu a terra será cheia da sua glória. Como as águas cobrem o mar, você prometeu a terra será cheia da sua glória. Você prometeu a terra será cheia da sua glória. O Brasil, você prometeu, o Brasil será cheio da sua glória. Você prometeu, o Brasil será cheio da sua glória. Você prometeu, o Brasil será cheio da sua glória. Como as águas cobrem o mar, você prometeu, o Brasil será cheio da sua glória. Vamos. Você prometeu, o Brasil será cheio da sua glória. Como as águas cobrem o mar, você prometeu, o Brasil será cheio da sua glória. Isso, vamos. Você prometeu, o Brasil será cheio da sua glória. Você prometeu, o Brasil será cheio da sua glória. Você prometeu, o Brasil será cheio da sua glória. Você prometeu, o Brasil será cheio da sua glória. O Brasil será cheio da sua glória. Você prometeu, o Brasil será cheio da sua glória. Nós estamos profetizando sobre o Brasil. Nós estamos profetizando Abacuque 2,14. Como as águas cobrem o mar, toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Yahweh. Você prometeu, o Brasil será cheio da sua glória. Você prometeu, o Brasil será cheio da sua glória. O Brasil será cheio. Você prometeu. Você prometeu.
Vamos proclamar mais forte, em alta voz. Você prometeu, o Brasil será cheio da sua glória, como as águas cobrem o mar. Você, vamos interceder pelo Brasil, como as águas cobrem o mar. Você prometeu, o Brasil será cheio da sua glória. Você prometeu, o Brasil será cheio da sua glória. Você prometeu, o Brasil será cheio da sua glória. Nós estamos aqui, Senhor, erguendo nossas mãos. Se você puder, levante suas mãos bem alto. Nós estamos aqui, Senhor, como igreja, e nós te pedimos. Nós não estamos aqui para uma apresentação ou para mais um congresso. Nós estamos nos ajuntando com um pedido. Derrama o seu Espírito sobre toda a carne. Cumpre a sua promessa. Cumpre Joel 2:28. Jovens, crianças, homens, mulheres, sendo cheios do Espírito. O seu Espírito sobre toda a carne. O seu Espírito sobre todo o globo terrestre. O seu Espírito sobre toda a carne. O seu Espírito sobre jovens, velhos, crianças, homens, mulheres, servos, toda a carne. Derrama o seu Espírito sobre o Brasil, Senhor. Derrama o seu Espírito sobre o Brasil. Norte, sul, leste, oeste. Norte, sul, leste, oeste. O seu Espírito sobre todos os estados do Brasil. Sandaria, sobre nós, Senhor. Derrama sobre o estado do Rio de Janeiro, Senhor. Quebra os braços da corrupção no Rio de Janeiro. Sobre toda a violência no estado do Rio de Janeiro. Nós dizemos basta, em nome de Jesus, basta. Que o seu Espírito caia sobre o Rio de Janeiro. Nós te pedimos, Senhor, sobre o Jardim América, cai o seu Espírito. Sobre essa igreja, Senhor, sobre essa comunidade,
Sobre a igreja Carisma, Senhor. Sobre a igreja Carisma, Senhor. Em cada membro, sobre cada membro, cada departamento, cada irmão. Sobre cada irmão nessa igreja aqui, Senhor, nós te pedimos um aumento do Espírito, um enchimento do Espírito aqui, sobre cada irmão. Sabe, meus irmãos, o nome de vocês, a identidade do nome de vocês carrega algo. Carisma tem a ver com o dom do Espírito Santo. Isso não é só um nome bonito. Isso tem a ver com quão vocês podem receber do Senhor. Não daqui a 5, 10 anos, agora. Nós estamos falando de ir mais fundo. E as Escrituras dizem que é o Espírito Santo que vai até as profundezas do coração de Deus e revela ao homem. Já acabou o planejamento da música aqui. Já estamos em outro lugar. Se você deseja mais do Senhor, mais do Espírito, ser tocado no seu coração, ser tocado no seu espírito, você talvez ainda não ore em línguas. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos e a começar a clamar junto aqui agora. Nós te pedimos, Senhor, aqui um derramado Espírito sobre nós aqui. Sobre esses irmãos. Se tiver algum irmão do seu lado, se você quiser impor as mãos, eu quero te encorajar, você como um irmão, um cristão, a ministrar sobre eles. Nós oramos aqui, Senhor, sobre jovens e adolescentes aqui agora, Senhor. Libera o seu Espírito sobre eles agora. Nunca precisamos tanto de jovens e adolescentes cheios do Espírito. Nós te pedimos, Senhor, empodera esses jovens e adolescentes agora aqui. Nós rogamos, rompe os céus, abre os céus, abre as portas dos céus e libera o seu Espírito agora. Nós te pedimos, Senhor, libera os seus dons sobre nós aqui. Libera os seus dons sobre nós, Senhor. Libera os seus dons sobre nós, Senhor. Espírito de sabedoria e revelação no conhecimento do Senhor, nós jogamos aqui, cai sobre nós. Nós jogamos aqui, caia sobre nós agora. Caia sobre nós. Espírito da profecia, nós pedimos, nós jogamos. Testemunho de Cristo, caia sobre nós aqui agora. Vamos, irmãos, vamos clamar juntos.
Ó Espírito, cai aqui agora. Se você quer mais, eu quero te chamar aqui na frente. Vamos continuar orando aqui. Se você quer que os irmãos, os pastores, vamos impor as mãos. Se você deseja mais. Mais. Nós te pedimos. Ó Espírito, nos dê mais, Ei! Nos dê mais. Ó Espírito. Vamos continuar clamando. Nós precisamos de uma intervenção do Espírito. Nós precisamos de uma intervenção do Espírito Santo. Nós não podemos continuar sem o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo nós não podemos continuar. Mais. Vamos. Nós podemos ir mais fundo no Senhor. Se você deseja mais, erga sua mão e peça ao Senhor. Mais. Nós pedimos mais do Espírito. Empodera o meu irmão agora, Senhor, com o poder do alto. Mais! Vamos! Nós não estamos aqui como espectadores. Nós estamos aqui como sacerdotes que levantam incenso ao Senhor. Vamos! Mais. Nós jogamos mais uma intervenção. Oh Espírito Santo. Obrigado pela vida da minha irmã, Jesus. Eu peço para que o fogo da intercessão queime no coração dela. Agora. Mais poder para orar. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor já está fazendo, mas te pedimos mais. Mais, Senhor. Ó Senhor, toca o meu irmão agora. Mais do Espírito. Eu te peço, Senhor, confirma no nosso corpo agora.
Que o nosso corpo responda ao Senhor. Novas línguas, novas línguas, novas línguas. Nós te pedimos, Senhor, libera os seus dons sobre nós. Novas línguas. Espírito de sabedoria e revelação no conhecimento de Deus. Nós oramos por cura nesse lugar, Senhor. Libera a sua cura sobre nós, contra toda depressão, ansiedade. Nós pedimos, libera o seu rio de cura sobre nós, Senhor. Contra toda fortaleza mental, contra todo muro que se levanta contra o conhecimento de Deus, seja jogado ao chão agora, 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 agora. Clareza, clareza, clareza. Eu sinto o Senhor removendo algumas caixas da sua mente, algumas coisas que estão acumuladas e deixam sua mente bagunçada. Eu sinto o Senhor fazendo uma limpeza na sua mente. E a palavra é clareza. Ó Senhor, obrigado. Obrigado pelo que o Senhor está fazendo agora sobre a vida da minha irmã. Todo sofisma, todo pensamento que se levanta contra o Senhor, eu oro, Espírito de sabedoria, revelação, Espírito da profecia, caia sobre a minha irmã agora. Espírito do testemunho de Cristo. Espírito do testemunho de Cristo. Espírito do testemunho de Cristo. Sinta agora o Senhor. Sinta agora o Senhor te dando um leve fardo. Ó, os seus ombros mais leves. Leve fardo. Isso. Rendição. Sim. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Nós
estamos aqui, Senhor, e nós não temos pressa. Ó Senhor, nós sabemos que o Senhor ainda está aqui no meio de nós. Então sopra sobre nós, brisa suave. Sopra sobre nós, brisa suave. Sopra sobre nós, brisa suave. Brisa suave. Brisa suave. Brisa suave. Sopra onde quer, sopra sobre nós. Vem, brisa suave, brisa suave, sopra sobre nós, sopra sobre nós. Vem, brisa suave, brisa suave. O Senhor ainda está tocando. O Senhor ainda está nos tocando. Não vamos nos dispersar. Vamos honrar a presença do Espírito Santo. Você que está no seu lugar, você pode fechar os seus olhos e continuar a honrar a presença do Espírito Santo. Sabe o que acontece? Quando o Espírito Santo é honrado no nosso meio, geralmente ele costuma ficar. Ó amigo Espírito Santo, nós honramos a sua presença aqui. A Igreja Carisma honra a sua presença aqui. Os irmãos nesse lugar honram a sua presença aqui. Ei, brisa suave, brisa suave, sopra sobre nós. Ai, 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 ai. Pode vir, pode vir. Nós pedimos um toque novo. Essa era a sua oração, né? Um toque novo do Senhor, né? Então, Ele responde orações. Toca, Senhor. Revigora. E você que está aqui, continua honrando o Senhor, continua honrando a presença de Jesus. Obrigado, Jesus, porque você está nos tocando aqui. Você, o Espírito Santo, Ele não faz acepção. Ele toca jovens, velhos, crianças. A única coisa que a gente precisa fazer é se abrir para Ele. Dá mais, Senhor, sobre essa irmã agora. Olha aqui, espírito de alegria caindo sobre a irmã. Ó Senhor, como que você fez nos tempos de Kenneth Hagin. A unção do riso sobre nós novamente, Senhor. Libera sobre nós. Mais sobre a vida da minha irmã. Agora,
agora. Alegria, alegria do Espírito, alegria, alegria do Espírito, alegria. Alegria sobre nós, Senhor. Alegria sobre nós, Senhor. Libera alegria sobre nós, Senhor. Nós precisamos de uma unção de alegria no nosso meio. Nós precisamos de uma unção de alegria sobre nós. Libera sobre nós, Senhor. Libera sobre nós. Você que está no seu lugar, receba alegria. Eu sinto o Senhor liberando alegria sobre nós. Alegria, alegria, alegria. Oh, Jesus, enche meu amigo agora, Senhor. Enche o meu amigo agora, Senhor. Enche ele, enche ele. Oh, jovens cheios do Espírito, enche ele agora, Senhor. Alegria. Nós esperamos em você, Espírito Santo. Sobre nós recebemos do Deus que foi ungido com óleo de alegria, mais do que todos os irmãos. Nós recebemos da alegria do Senhor. Nós recebemos da alegria do Senhor. Receba agora, receba agora, receba agora. Óleo de alegria, ao invés de espírito angustiado. Nós recebemos óleo de alegria, ao invés de espírito angustiado. Nós recebemos óleo de alegria, ao invés de espírito angustiado. Nós recebemos alegria, alegria.